A paz do Senhor, amados adolescentes. Chegamos ao final do nosso trimestre. Foi um trimestre muito proveitoso para todos nós. Quando falamos sobre as parábolas de Jesus, elas são vivas. E hoje chegamos ao final desse trimestre, a nossa lição 13, falando sobre o amor do Pai por seus filhos. Deus ama todos nós igualmente? Sim, a resposta é sim. Deus nos ama de uma forma igual. Deus não ama um a mais e outro menos. Não, Deus nos ama por igual. Prova disso que ele vai entregar para morrer por mim, por você, o seu único filho, o seu unigênito, aquele que tem a mesma essência, para morrer por mim, por você, porque ele nos ama. E nesta parábola de hoje, que vamos estar estudando, com base na leitura em Lucas capítulo 15, dos versos 11 a 32, possivelmente eu não lerei todos esses versículos porque é uma leitura muito grande, muito extensa, mas você vai entender a importância desta palavra, a importância desse assunto que vamos estar abordando. Lucas capítulo 15, verso 11 diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo-lhe gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Aí agora eu quero ler com você, quando ele diz assim, no verso 21, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, estando no campo, e quando veio, chegou perto da casa, viu a música e as danças, e chamando-lhe seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. E ele respondendo disse: Pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Nós vimos aqui, e nós vamos estar tratando no decorrer dessa lição, essa questão dos 2 irmãos, o mais novo e o mais velho, e também a questão do pai desses 2 jovens, o que representa cada um deles, o que representa nesta parábola tão especial. A mensagem diz: Então saiu ele e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai o avistou e, com pena do filho, correu e abraçou e o beijou. Lucas capítulo 15, verso de número 20. A nossa lição, ela traz consigo 3 objetivos. Primeiro, explicar que cada personagem da parábola representa. Segundo, destacar a importância do arrependimento. E terceiro, reafirmar o imensurável amor de Deus. Vamos descobrir? A história de hoje fala de 2 jovens perdidos. Um que saiu de casa e o outro que ficou perdido dentro de casa. Um que achou que seria livre fora da casa e o outro que sentia escravo dentro de casa. Um que desejou a morte do pai e o outro que jamais desfrutou dos benefícios do pai. Entretanto, ambos foram alvos do insistente, envolvente, grandioso, acolhedor e generoso amor do pai. Nós vamos ver um que pede herança e vai embora. Logo, nós entendemos que herança ela é entregue a alguém quando o pai morre. Então, os filhos desfrutam da herança, mas ele pede herança, o pai ainda estando em vida. Olha que situação difícil. E vamos nos deparar com outro também que estava dentro de casa, mas se sentia
como um escravo, sem nenhuma liberdade para fazer aquilo que era importante para a sua vida. Vamos lá? Hora de aprender. Por vezes, nos evangelhos vemos os escribas e fariseus censurando Jesus por causa de alguma coisa. Às vezes em função de algo que falou, outros por algo que fez no sábado e outras ainda por ignorar a tradição. Desta vez, eles o criticam porque comiam com os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama. E com base nesse contexto que Jesus lhes conta esta história, que ficou conhecida como a parábola do filho pródigo. Vamos lá. Primeiro, o filho que partiu. Essa história é sobre um pai que tem 2 filhos e está prestes a vivenciar talvez a cena mais dramática que se poderia imaginar no mundo da época de Jesus. Um filho solicitar sua herança com o pai ainda vivo. Tal atitude era equivalente a desejar a morte do pai. Diante do pedido, o pai divide a herança entre os 2 filhos e o mais moço, após arrumar suas malas, vai embora para um país que ficava bem longe, bem distante. E passa a viver uma vida cheia de pecado, desperdiçando tudo o que tinha. Jesus descreve a trajetória do filho mais novo em 4 fases. Vamos lá. O que nós vamos destacar aqui, olha só o perigo. Ele tinha tudo em casa, tinha tudo com o pai, mas ele não se sentia feliz estando em casa. Tanto que ele pede a sua parte da sua herança e vai para uma terra longe. Longe aqui significa o mundo, a terra distante, longe da presença de Deus. E na verdade, estar longe da presença de Deus não precisa ir muito longe, geograficamente ou fisicamente. Basta sair da vontade do Pai, sair daquilo que o Pai determinou. Aqui está o primeiro perigo desse jovem. Ao receber a sua herança, ele se envolveu com muita gente. A princípio, choviam assim de jovens para estar com ele, para festejar com ele, enquanto ele tinha dinheiro. Mas depois que descobriram que ele não tinha mais nada, que ele gastou, que foi lesado, com certeza deu dinheiro para as pessoas, gastou com as pessoas, gastou com quem não deveria gastar, a ponto de ficar mendigando, a ponto de precisar ir trabalhar, cuidar de porcos, que para eles seria assim algo, uma afronta muito grande, porque porcos é considerado animais imundo, segundo a tradição bíblica, da lei. Porcos não era nem pensado. E como agora ele vai trabalhar, alimentar porcos, mas diz que ele não tinha nem alimento, tanto que ele desejava comer a comida que era dos porcos. Olha que situação. E veja bem, ele tinha tudo do bom e do melhor dentro de casa, mas preferiu abrir mão para viver esta aventura que lhe causou dores. Vamos lá então ver esses 4 atos. Primeiro, rebeldia. Ocorre quando ele escolhe pedir sua herança e ir para uma terra distante viver como se o pai não existisse. Tem muitas pessoas rebeldes, inclusive na igreja. Abandona a fé, abandona o Senhor, vai embora e às vezes ainda quer culpar alguém por sua rebeldia. Deus não se agrada de quem procede desta forma. Pense comigo uma coisa, vamos ficar com o Senhor, porque se já está difícil nós estarmos com o Senhor, imagine se nós estivermos longe da fé, longe daquilo que Deus tem estabelecido. Segundo, as consequências. Acontece quando o período de escassez chega ao país e uma grande fome assola a população. O filho mais novo ficou só, sem dinheiro e com fome. Passou a trabalhar em uma fazenda cuidando de porcos no chiqueiro, sendo tratado pior que os animais por causa da escolha errada que fez. O mundo é sempre assim. O mundo, a princípio, vai sempre ter coisas boas para oferecer. Mas o final é morte, como diz Provérbios. Há caminhos que ao homem parece ser bom, ser direito, mas o fim são fins, são final terrível para a vida daquele que deixou de temer o Senhor. Infelizmente, o preço vai ser um preço muito grande. Eu não quero pagar esse preço estando longe de Deus. Eu prefiro estar na presença do Senhor e, com certeza, renunciando sempre a alguma coisa, mas procurando viver
de acordo com aquilo que é agradável, de acordo com aquilo que glorifica ao Senhor nosso Deus. Vem uma grande fome. O mundo é assim, a princípio você tem muita coisa, mas de repente a fome vai chegar. E essa fome física já é terrível. Imagine a fome física unida à fome espiritual, a necessidade de Deus. Que esperança essa pessoa vai ter? Infelizmente eu vou dizer, nenhuma esperança. Porque aquele que traz esperança é Deus. E se eu estou longe de Deus, vou buscar esperança onde? Só vai me restar buscar esperança, sabe? No chiqueiro, aonde, por misericórdia, alguém ainda vai me empregar e vai dizer, olha, cuida aí, e vê o que você consegue arrumar, porque tá difícil. Então é isso, irmãos. Adolescente, o mundo, ele é terrível, ele não perdoa ninguém. Às vezes na igreja a gente prega uma mensagem, a gente traz uma mensagem e alguém fala, poxa vida, mas você não pode falar essa mensagem para os adolescentes da igreja, você não pode falar essa mensagem para os jovens da igreja. Pense comigo, o diabo não respeita ninguém, Satanás não respeita ninguém, não respeita o menino, não respeita a menina, não respeita o adolescente, não respeita a criança, não respeita ninguém. E você vê comigo isso aí na mídia, quando as mídias noticiam as mais tristes situações que o mundo está enfrentando. O arrependimento, quando ele cai em si, ele percebe o equívoco de ter saído da casa do pai e desprezado o seu pai, então ele decide voltar arrependido, ele decide pedir pela misericórdia do pai, a fim de apenas ser um dos seus empregados. Por quê? Porque a herança ele já tinha levado. Então ele pensa consigo quando está lá cuidando dos porcos, por que eu estou aqui? Na casa do meu pai, lá tem empregados que trabalham e por dia eles ganham o seu dinheiro. Eles jornaleiros, né? A questão da jornada, trabalhava um dia e no final do dia recebia, e eu estou aqui sem receber nada. Eu vou procurar meu pai. Mesmo que meu pai não me queira mais receber como filho, eu vou até entender isso. Porém, eu vou pedir pelo menos a ele que ele me dê emprego, que ele me dê uma casa e que ele pague o meu dia. Eu trabalho, não tem problema, eu vou trabalhar, que ele pague meu dia. Eu não preciso nem ser chamado de filho. Mas nós vamos ver o resultado. A alegria ao chegar em casa, ele percebe que ao invés da acusação e castigo, o pai recebe com perdão e acolhimento. Nesse momento, o pai organiza uma grande festa para celebrar o seu retorno e lhe devolve todos os direitos de filho. O texto vai dizer que o pai devolve o anel, o pai dá-lhe sandálias, dá uma roupa nova e ainda o animal que estava sendo cevado, o animal que estava gordinho, cevado, ele manda matar. E se fosse nós hoje diríamos, né? Fez uma grande churrascada, chamou os amigos para festejar, porque o filho que estava longe voltou para casa. E foi uma festa naquela casa, até chegar ao seu irmão, que nós vamos tratar daqui a pouquinho mais. O filho mais novo desta parábola representa, olha só, primeiro, como diz, explicar o que cada personagem representa na parábola. Primeiro, o filho mais novo representa os cobradores de impostos, que eram olhados pelos religiosos como pessoas imundas, que não deveriam ter parte com o Senhor Jesus, por serem cobradores de impostos. Mas Jesus vai dizer, eu não vim senão as ovelhas perdidas. Eu vim para aquele que estava perdido. Quando falam de Zaqueu, quando falam de Mateus, Jesus veio para essas pessoas que eram, pelos outros religiosos, os escribas e os fariseus, eles eram colocados como a escória do povo, mesmo tendo o mesmo sangue, só porque eram cobradores de impostos. Então Jesus vai dizer, eles também têm direito à salvação. Aqueles que iludiram com o mundo fora dos limites da casa do Pai. Jesus estava ensinando aos seus ouvintes que, apesar das escolhas erradas que fizeram, o arrependimento é o único caminho possível para aqueles que querem voltar para Deus. Então nós vamos observar que na palavra do Senhor, o modo como o Senhor trabalha, o modo como o Senhor faz,
o modo como o Senhor atua, ele é fundamental para mim e para você. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que o jovem fez? Ele se arrependeu, voltou para casa, confessou ao pai as suas falhas e o pai recebeu. Os cobradores de impostos também vão confessar ao Senhor Jesus e vão receber do Senhor a salvação. Deus está pronto para oferecer perdão para o filho que se arrepende, independente qual filho que seja o mais novo ou o mais velho. O Senhor está sempre pronto para perdoar, desde que haja um arrependimento sincero na vida desse filho. Segundo, o filho perdido que ficou dentro de casa. O filho mais velho sempre foi fiel ao pai e nunca rebelou ou saiu de casa. Ao receber notícia do retorno do seu irmão e ver a festa que o pai estava promovendo, ele ficou indignado. Ele criticou a atitude misericordiosa do pai em resposta ao retorno do filho que estava perdido. Quando ele ouve o barulho de festa, ele ficou revoltadíssimo, porque na sua concepção, o filho mais novo não tinha direito de voltar para casa, não tinha direito de voltar a estar com o pai. Na vida espiritual não é diferente. Quando olhamos os religiosos da época, que representa esse filho mais velho, ele vai dizer que os pecadores não têm direito. Os pecadores não devem ter acesso a Cristo, não devem ter acesso a Deus. Somente eles seriam os capazes de promover isso. Porém, eram escravos daquilo mesmo que eles pregavam, porque eles pregavam, mas eles mesmos não eram libertos daquilo que pregavam. Só Jesus na causa. O filho mais velho demonstrou profunda decepção com tudo que estava acontecendo. Irritado, escolheu ficar do lado de fora da casa. Fez pirraça. É um pródigo em casa. É o crente mimimi. Qualquer coisa reclama. E ele vai fazer exatamente isso. Quando ele sabe do acontecido, ao invés de festejar, poxa vida, o meu irmão voltou. Meu irmão está em casa, eu vou lá, vou dar um abraço nele também. E ele fez biquinho, ele fez mimi, como alguém que insatisfeito. Também não vou entrar para dentro de casa, eu vou ficar do lado de fora da casa, não quero entrar, não quero. Ficou chorando, choramingando. A ponto de alguém falar: olha pai, teu filho está lá de fora, não quer entrar. Sendo necessário o pai ir lá para conversar com o filho. E para ouvir do filho as reclamações. Poxa, eu estou contigo há tanto tempo. E o Senhor nunca me deu um bezerrinho, precisava o Senhor dar? Como nós lemos no texto, a herança já estava dividida. O que era do pai era do filho que tinha ficado. Então já estava tudo em casa. Só que, infelizmente, às vezes as pessoas não vêem dessa forma. Para criticar tem muito. Para estender a mão e ajudar a levantar, são pouquíssimos que aparecem. Na cabeça dele, o pai jamais poderia perdoar aquele que demonstrou tamanha ingratidão pela família. Ele estava decidido a não perdoar o pai pelo que fez e não perdoar o irmão pelos seus erros. Ele se sentiu injustiçado pelo pai, tá vendo? Ele se sentiu por quê? Porque o pai não deu nunca nada para ele. Mas o pai vai dizer: filho, eu não precisava lhe dar porque tudo é teu. É igual na vida espiritual. Estamos na igreja hoje, mas pode chegar alguém que vai se destacar, vai fazer a obra. Eu não posso ficar triste como pastor, eu tenho que ficar feliz de ver que Deus está levantando mais alguém. E com isso, quando eu chegar meu tempo de parar, alguém vai continuar fazendo a obra. Mas às vezes nós pensamos: não, Senhor, o Senhor só pode usar a mim. O Senhor só pode me usar. E o outro? Não, o outro não. É só eu, é só eu. Não, queridos. A obra do Pai não é dessa forma. O Senhor levanta aquele que Ele quer levantar para desenvolver a sua obra. Na parábola, esse jovem está tão perdido quanto o seu irmão. A diferença é que ele não consegue enxergar o quão distante está do Pai. Ele é filho, mas se vê como escravo. É rico, pois o que é do pai também é dele, porém ele age como um miserável. Tem a companhia diária do pai, mas anda solitário. Que tristeza, ele está perdido na casa do pai. Tem tudo para ser feliz, mas está perdido dentro de casa. O outro foi para longe e se perdeu, como você viu no texto, em uma terra longínqua, uma terra distante. E esse não. O pai está em casa, ele está perdido dentro de casa. Que coisa terrível. Tem muita gente perdida hoje também. E você? Está perdido ou já foi encontrado?
Espero que você já tenha sido encontrado. O filho mais velho da história representa os escribas e fariseus que se consideravam santos demais e desprezavam os outros. Eles conhecem as escrituras e são até mestres, mas se distanciaram do Pai. Jesus está ensinando que o Pai ama a todos os seus filhos, e os que estão perto e os que estão longe. Há perdão para todos. Deus perdoa a todos igualmente. O Pai vai perdoar a todos igualmente, tanto o filho mais novo quanto o mais velho. O Pai vai perdoar tanto o que se desviou e se arrepende, quanto aquele que está em casa, mas também está perdido. É tempo de se encontrar, é tempo de buscar, é tempo de se reorganizar na presença do Senhor, na casa do Pai. Além disso, ele mostra que não devemos ficar tristes e ressentidos com a generosidade do Pai Celestial, muito menos com os pródigos que creram e voltaram. Pelo contrário, o nosso dever é nos alegrar e festejar a volta daqueles que estavam perdidos e foram achados, estavam mortos e viveram. Ou seja, precisa haver uma alegria em nosso coração também, na igreja, quando alguém volta para os caminhos do Senhor, quando alguém se arrepende, quando alguém dedica a sua vida ao Senhor e vai viver aquilo que o Senhor de fato está determinando para a sua vida. Não vamos ficar pelos cantos chorando não, porque o Senhor, o Pai, tem para nós coisas maravilhosas. Só depende da nossa posição diante dele. O que ele tem é perfeito, é maravilhoso. O Pai amoroso. Essa parábola, do começo ao fim, aponta em direção ao amor de um pai que, apesar das atitudes erradas de seus filhos, está sempre disposto a perdoar e acolher na comunhão da família os que se arrependem. Por essa razão, o Pai, apresentado pela parábola, representa a Deus, o Pai Celestial, aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Como vimos, o mesmo pai que foi ao encontro do filho mais novo para abraçá-lo e recebê-lo, sai também ao encontro do filho mais velho para conciliá-lo e convencê-lo a entrar e fazer parte da festa. O amor que Deus demonstra aos seus cobradores de impostos e pecadores em nada nega ou anula seu amor pelos escribas e fariseus. Pelo contrário, tal amor lembra-nos da natureza radical da graça salvadora que vem ao nosso encontro. Somos salvos, mas não merecemos a salvação. Recebemos a salvação, mas não somos merecedores de tal salvação. Mesmo sem merecermos, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, e nos oferece generosamente a vida abundante e reconciliação eterna com o Pai. Não importa a situação que você ou algum amigo esteja vivenciando, dentro ou fora da comunhão da igreja local. Saiba que existe um Deus amoroso que chama a todos para perto de si. Basta, perante um arrependimento sincero e a confissão dos pecados, chamar ao Senhor Jesus. Chame ao Senhor, que ele vai vir ao teu encontro, vai perdoar o teu pecado e vai escrever o seu nome no livro da vida. Que Deus nos abençoe. Estamos chegando ao final do nosso trimestre, um trimestre muito abençoador, maravilhoso. E no próximo trimestre, nós vamos estar tratando sobre o apóstolo Paulo, o grande missionário. Vai ser lições também maravilhosas. Concluindo, definitivamente não há como ficar indiferente ao tamanho, amor revelado por nós. O Pai Celestial continua amando e chamando pecadores ao arrependimento. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, a fim de que possam desfrutar dos benefícios da sua paternidade. Compartilhe essa boa notícia com seus amigos e creia que o Espírito Santo irá convencê-los que o Pai os ama. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E a minha oração é que nesse trimestre que estamos terminando hoje, você tenha sido ricamente alcançados pela palavra do Senhor nosso Deus, alcançado por essa promessa linda, por essa promessa maravilhosa. Te convido a vir comigo no canal,
se inscrever no canal e acionar as notificações. Que Deus te abençoe. Oremos em agradecimento por esse trimestre maravilhoso que tivemos. Querido Espírito Santo, obrigado por tudo que o Senhor nos concedeu nesse trimestre. Foram lições maravilhosas e acreditamos que muitas vidas foram alcançadas pelo Senhor. Muitas vidas puderam ter um conhecimento a mais daquilo que o Senhor tem estabelecido. E eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar vivendo essa experiência com você desse trimestre maravilhoso e já para o primeiro domingo nós estaremos já com o próximo trimestre com uma lição maravilhosa que com certeza vai tocar também o teu coração. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e lhe agradeço por ter você participando comigo desses estudos maravilhosos. Até breve, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um abraço.